Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de Design Responsivo. Eu sou o Bobrinha e nessa aula nós vamos criar a nossa seção de destaque. É uma aula aí que tem pouca marcação, no entanto tem bastante CSS, bastante coisa para a gente aprender criando aí essa seção de destaque. Tá? A gente vai dar continuidade aqui de onde a gente parou, tá bom? Então eu já vou criar aí a nossa seção. Vou chamar a nossa classe fundo verde grama, que nós ainda vamos criar, e a nossa classe já criada limpa. Você já sabe para que ela serve. Vou criar uma div aqui para chamar a nossa classe conteúdo. Bom, os nossos destaques vai ficar com 50% da tela cada. Então eu vou chamar a nossa classe caixa G6. E já vou chamar a nossa classe caixa M6. Esses são os tamanhos que eu quero aí para ela. Vou criar mais uma div para chamar aí as nossas classes caixa, já criada, uma classe destaque que nós ainda vamos criar e fundo destaque 1. Vou criar aqui um título, um H2, e vou criar aí um H3. Abaixo aí do nosso H3 eu vou criar um span. E dentro desse span eu vou ter aí um link. Vou colocar somente uma tralha aqui no... Vou definir aí um title. Bom, criei aí a nossa primeira caixa de destaque e eu vou selecioná-la aqui toda essa, vou dar um Ctrl C, venho aqui, dou um Ctrl V, deixa eu subir aqui um pouquinho a barra de rolagem, Alt Shift e F para indentar para mim. Bom, aqui eu vou mudar somente o título, né? Primeiramente, vou mudar aqui mudei o título, vou mudar aqui essa classe fundo destaque 1, aqui eu vou colocar fundo destaque 2, tá? Vão ser fundos diferentes, então eu criei uma classe para cada um, ok? Então veja, veja a quantidade de marcação, são poucas linhas, tá? Para a gente criar aí esses dois destaques. Vou dar um Ctrl S para salvar, também. Nosso projeto já está sendo executado aqui e está feita aí a nossa marcação. Perceba que já está aí pegando o estilo do nosso H2, H3, pois nós já criamos estilos para eles. E antes eu quero mostrar aqui uma coisa importante para vocês. Eu vou entrar no site aqui, listerine.com. Bom, esse é o site do Listerine. E perceba que, deixa eu descer aqui a barra de rolagem, que temos aqui dos destaques. E as outras são bem semelhantes, mudando apenas o fundo e o tamanho, né? Então a gente vai tentar criar algo parecido com isso, no entanto, do jeito certo. Nós vamos utilizar, como você viu ali, pouquíssima marcação, criando aí pouquíssimas classes e chegando aí ao mesmo resultado. O site do Listerine é desenvolvido aí provavelmente por uma empresa que contém muitas pessoas trabalhando e eles acabam não se preocupando com qualidade, com performance e nada. Você vê, o site é pesado, é lento, tá? E este tipo aqui de característica é utilizado aí em diversos outros sites, né? Temos ali uma imagem de fundo, você tem um texto onde você coloca ele em algum local que você preferir, tá bem? Você tem aí esse efeito ao passar a imagem ali nos links, aqui abaixo, tá? Então se você tiver um tempinho aí, clica com o botão direito, né? Vem aqui em exibir código-fonte e dá uma olhada na quantidade de código para criar aí uma marcação dessas. Então você pode aí dar uma analisada no site e vamos tentar aí de uma forma elegante e simples chegar ao mesmo objetivo. Vou fechar aqui, vou abrir aqui NetBeans, vou vir aqui no nosso estilo, tá? Eu vou desenvolver aqui acima, vou aqui reduzir o NetBeans para que a gente vá acompanhando os resultados em tela. Bom, a primeira classe que eu vou criar aqui vai ser uma classe chamada destaque.
vou simplesmente colocar aí um border, tá? 5 pixels do tipo solid, na cor 30 CF 2D. Bem, eu vou salvar. E ele criou a borda ali pra gente. Aqui acima, vou criar aqui abaixo para ir, mas eu vou organizar depois. Vou criar aqui a classe fundo verde grama, para já identificar o nosso fundo. Vai ter aí as cores de texto na cor 99FF00 e vai ter um background color 019934. Ctrl S para salvar. Percebe que o nosso H2 e H3 está pegando o estilo que nós já definimos anteriormente. Então eu vou aqui selecionar o H2 e o H3 apenas, né, dentro ali da nossa classe destaque, e vou definir aí uma margem à esquerda, tá, de 20 pixels. Vou colocar aí a fonte em negrito, tá? Perceba que os textos estão centralizados, então eu vou aqui centralizar eles à esquerda. Então, Ctrl S para salvar. E vou aplicar também aqui um line, seja a altura da linha de 1.2. Ctrl S para salvar, para que os textos aí fiquem mais juntos um do outro. Bom, como a gente viu lá no site do Listerine, a gente posiciona lá o texto em diferentes locais. Então, como que a gente pode fazer isso? Você vai então definir aí, por exemplo, eu vou definir a classe destaque, vou selecionar o nosso H2, tá? Como que a gente posiciona item? A gente utiliza a posição, né? Position absoluto. Utilizando aí a posição absoluta, eu posso colocar aí os elementos onde eu quiser. Vou definir aí para os meus H2 uma altura de 10 pixels. Vou definir um fonte o tamanho de 2em e vou colocar aqui Text Shadow 2 pixels na cor 330033. Um Ctrl S para salvar. No nosso H3 eu vou selecionar tudo aqui, né, aqui abaixo, então um Ctrl V. E no nosso H3 eu vou mudar aqui de top para bottom, tá? Vou colocar aí 70 pixels. Terá aí uma fonte no tamanho 1.3, a fonte será menor e terá também uma sombra. Aqui um espaço para ficar melhor. Ctrl S para salvar e ele posicionou ali. No entanto, você perceba que ele sumiu, ele desapareceu ali. Tá ali para baixo. E conforme a gente for desenvolvendo e vendo em tempo real, isso é natural de acontecer, pois a gente não definiu aí uma altura, tá? Então nós temos aí dois fundos. Então eu tenho a classe aí fundo destaque 1. Deixa eu baixar aqui a barra de rolagem. E tem fundo destaque 2. Eu posso vir aqui e definir aqui uma altura mínima para eles. Minimum height. Vou colocar aqui 400 pixels. Tá? Seleciono aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo, Ctrl S. E tá ali. Descer um pouquinho aqui a barra de rolagem. Uma das boas formas da gente desenvolver é evitar a repetição de códigos desnecessários. Perceba, lá no site eu deixei desta forma, tá? No nosso projeto final que está no site, tá? Porque muitos alunos copiam e acabam não aprendendo da forma correta. Mas para você que está vendo a videoaula, que está fazendo o curso, é porque quer aprender. Então, por várias vezes eu vou deixar um site lá com alguns, digamos assim, erros que não deveriam conter. Perceba que eu repeti aqui duas vezes a altura. Subindo aqui eu repeti duas vezes o texto shadow. Ou seja, e é muito comum os desenvolvedores escreverem e repetirem muito CSS. E não é uma boa prática ficar repetindo aí CSS. Também a gente pode juntar, aglomerar o que a gente usa, que é repetido, em um estilo só, para que a gente não fique repetindo, deixando aí um código muito poluído, com muitas repetições. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, bom, nosso H2 e nosso H3 tem sombra. Então eu posso vir aqui, dar um Ctrl X para recortar aqui.
removi aqui. Venho aqui e aplico apenas em um lugar, né? Dou um Ctrl S para salvar e temos o mesmo resultado. A mesma coisa acontece aqui, né? Nós temos o fundo destaque 1, fundo destaque 2. Estão utilizando a mesma altura? Sim, eu vou utilizar a mesma altura nos dois. Então, Ctrl X aqui, eu posso apagar aqui. E aqui no nosso fundo destaque, adiciono ali a nossa altura mínima. Ctrl S para salvar e temos o mesmo resultado. Ou seja, eu estou evitando repetir códigos. E você deve aí sempre procurar fazer isso, tá bem? Vou descer aqui. Bom, vou definir então agora uma imagem para o nosso fundo de destaque 1. A gente já sabe como é que faz, né? Vou definir aqui um background imagem, URL, Ctrl barra de espaço, Ctrl barra de espaço, está ali dentro da nossa pasta Uploads. E temos aí o nosso fundo de destaque. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar e ele aplica ali a nossa imagem. No entanto, pode ser que a imagem esteja um tamanho diferente dependendo da resolução que você esteja utilizando. Neste caso, eu vou aqui colocar um background size de tamanho 100%. Bem, assim eu garanto que a imagem vai ocupar todo o espaço dela. Eu quero que ela tenha cobre aí toda a nossa área aí definida, tá bem? Bom, vou aqui já selecionar aqui a nossa segunda imagem, Ctrl V aqui abaixo e vou apagar aqui, Ctrl barra de espaço e tenho ali a nossa segunda imagem. Perceba que a imagem 1 é no formato JPEG e a nossa imagem 2 é no formato PNG. Você deve se atentar aí à extensão, tá bem? Porque se eu colocar aqui, por exemplo, JPG, então Ctrl S para salvar, a minha imagem não vai aparecer ali, não vai me mostrar nada, tá? Não me indicar nada aqui no caso do Google Chrome, onde está o erro. Bem? Aqui um Ctrl Z para voltar, Ctrl S e aplicada ali a imagem. Tamanho natural, tá? Perceba que ela está sendo repetida ali, então nem precisa dizer que a gente tem que colocar aí um background. Repete. No repeat, né? Ctrl S para salvar. E tá aí uma imagem só. A imagem está muito grande, então eu vou definir aqui um background size. Eu vou definir já as duas, tá? Eu vou colocar aqui 80%. Tá? Dá um Ctrl S para salvar e definir ali. Então você pode definir, como a gente já sabe, utilizar as propriedades background, todas elas, tá bem? Se você não se recorda, volta lá no outro curso, que está bem mais detalhada aí essa parte, tá bem? E aqui eu vou colocar ali um background position, vou colocar aqui 0px e 0px. Ctrl S para salvar, está aí no padrão, seja 0, 0. O que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte, como a gente viu lá, a gente pode posicionar os textos, você pode posicionar a imagem também. Então, eu vou clicar aqui no botão direito, inspecionar, eu vou mostrar, caso você já tenha esquecido, eu já mostrei uma vez, tá? Vou mostrar mais uma vez. Então perceba que nós temos ali o nosso position. Deixa eu achar aqui a barra de rolagem. Eu deixei lá 0 e 0. Então você vai aqui com as setinhas para cima e para baixo, definir, né, o local que você quer posicionar aí a sua imagem. Você pode definir onde você quiser. Para cima, para baixo. Enfim, utilizando aí inspecionar elemento, como eu fiz, cliquei com o botão direito, inspecionar, você pode definir aí em tempo real o que você já está fazendo, sem precisar salvar. Você define como você quer aí os tamanhos, as suas propriedades e já vai lá no seu editor e salva, tá bem? Só para você recordar aí como é feito, tá? Então eu vou definir aqui o meu position de 45 e aqui 120. Então a posição X e Y, Ctrl S para salvar e tá aí o meu fundo definido aí. Bom, nós temos aí que utilizar agora os nossos links, né? Veja que eles estão ali no topo. Então, deixa eu descer aqui. Então eu vou definir aqui nosso destaque. Então, nossa classe destaque, eu vou utilizar o span. E nosso span vai ter uma posição também, né, absoluta. Veja que ele
para que ele desça lá para baixo. Então eu vou definir aqui um left 0 e um bottom, ou seja, para que ele fique lá no rodapé de 0 também. Ctrl S para salvar e já fica lá embaixo para a gente. Vou definir aqui uma cor de fundo para você ver entender uma coisa. Vou colocar aqui um background color. Eu vou utilizar as cores RGBA, ou seja, porque eu quero que vou trabalhar aqui com transparência, né? Então vou definir aqui 0, 0, 0, e aí a tonalidade de transparência. Eu vou deixar aqui na 3, eu vou colocar ponto 3, pode colocar 0, enfim, Ctrl S para salvar. E perceba que está ali a nossa transparência, o nosso fundo ali transparente, tá? Cobrindo ali todo o texto. Aqui você pode definir aí, veja que ele está somente no texto. Eu vou definir então uma largura de 100%. Então, o nosso fundo ficou ali em toda a parte, cobrindo aí toda a parte, tá bem? Vou definir aí também uma altura, tá? Vou colocar aqui 60 pixels. Perceba que os nossos links subiu aqui para cima, tá? O certo é que ele fica aqui centralizado e eu já vou mostrar para vocês já duas formas de se resolver isso aí, tá? Existe uma forma, digamos assim, mais simples, que é a mais utilizada, no entanto ela causa alguns erros e eu vou mostrar já. Ou então utilizar o nosso destaque PAN A, ou seja, agora sim eu vou utilizar o nosso link sim, ou seja, o nosso texto ali. Então eu vou definir um font size de 0.9, vou colocar aí os textos todos em maiúsculo, vou também colocar ali os textos todos em negrito, os nossos links de spam. Vou definir uma cor, vou colocar a cor 99 FF00. Vou definir aqui um padding left, espaçamento externo à esquerda, de 25 pixels. Dar aqui um Ctrl S para salvar e vamos ver como é que está ficando aí. Bom, vou definir então agora a nossa destaque span a 2 pontos over, ou seja, na hora de passar o mouse ali. O que eu quero na hora de passar o mouse? Eu vou até aqui selecionar esse nosso background e vou colocar aqui para 5. Tá? Você pode, claro, como você sabe, criar outros estilos, mudar o tamanho da fonte, enfim, todas as características de texto que você quiser, você pode adicionar aqui, né? Ctrl S para salvar. Está aplicado ali o nosso efeito no texto. Ao passar o mouse, né, perceba que ele está ali aplicado. Bom, perceba que ele só está aplicado no texto, o nosso background, mas eu quero que ele cubra a área inteira. Bom, aqui vai um pouquinho de atenção, tá, pessoal? Perceba que o nosso texto ali, ele não está centralizado. Eu defini a nossa altura aqui, ele não centralizou. Uma das coisas que o pessoal faz por exemplo, vem aqui e define um line height. Dou um Ctrl S para salvar e perceba que ele centralizou ali o texto para mim, certo? Muitas pessoas fazem isso, você pode fazer isso também se o texto for pequeno. Eu tenho um texto pequeno ali. Mas, se eu vir aqui, vou vir aqui no nosso index e vou colocar aqui um texto maior, tá? Vou somente para texto. Deixa eu aumentar o texto ali, vou dar um Ctrl S para salvar. Ele ainda continua ali, né? Pois o texto ainda cabe. Aumentei o texto e vou dar um Ctrl S aqui para salvar. E a gente tem um problema. Como eu dei o lineage, veja, olha, ele deu diferença de linha, ele não centralizou a linha, né? Deixa eu voltar aqui. Quando o texto é pequeno, você pode utilizar o lineage, ele vai te resolver o problema de altura, certo? Mas veja se o texto for grande, dentro ali daquele espaço, ele já vai ficar aí distorcido, tá? Então, uma das maneiras fáceis de resolver é aquela. Então, a gente vai utilizar outra propriedade aqui, tá? Eu vou aqui voltar. Traz para salvar. Voltou ali ao normal. Voltando aqui no nosso estilo. Então, se o texto for pequeno, você pode usar essa propriedade aqui, tá? Então, vou voltar aqui.
Uma coisa que a gente pode fazer é usar uma propriedade para centralizar aí o nosso texto na tela, certo? Uma coisa que a gente pode fazer é utilizar a propriedade display para centralizar aí o nosso texto na tela. Então aqui, tá, no nosso span, tá, você vai definir aí a propriedade display, você vai colocar display tab. Display tab você precisa ir aqui no nosso span, no nosso link, você coloca display, veja que a gente tem várias opções, né, de tab, e aqui você vai utilizar que é o display tablet cell, tá? Tem aí a descrição que serve, depois você pode traduzir e dar uma lida aí, tá bem? É bastante bacana utilizar essa propriedade aí para centralizar aí nossos textos. Então, vou dar aqui um Ctrl S para salvar e nada acontece. Por quê? Porque você precisa definir também o alinhamento. Ou seja, perceba que essas três características devem estar juntas, tá? Para que você não se perca. Então aqui, eu vou definir aqui um vertical, ou seja, um alinhamento, então eu vou colocar aqui middle, tá bem? Dou um Ctrl S para salvar e os nossos textos, nossos links ficam ali centralizados. Desta forma, tá? Utilizando essas três características aqui, você consegue centralizar o texto, né? Como se fosse ali uma tabela, dentro de uma tabela, centralizada de forma certa. Então, independente do tamanho do texto, vai ficar centralizado, tá? Então, essa aqui é a forma correta, ela é um pouquinho mais complicada, tá? Mas eu peço a vocês aí que façam testes, né? E que com certeza os resultados serão bem melhores. Se você percebeu que eu coloquei a propriedade padding left aqui, tá? Isso aqui é o seguinte, às vezes você tem o texto aqui, você quer colocar alguma imagem, algum outro elemento. Então você pode usar o padding, tá ok? Ou não. Eu vou tirar aqui para você ver. Ctrl S e nada acontece ali com o nosso texto. Eu coloquei uma característica desnecessária, tá? E acredite, no desenvolvimento de sites, muitos desenvolvedores, como eu falei, além da repetição drástica de elementos repetidos, né? De características repetidas, textos repetidos, eles se repetem bastante, tá? São poucos desenvolvedores que se preocupam com performance e com um código limpo. Então, veja, eu coloquei uma propriedade, tá? Que não estava sendo utilizada. Isso acontece muito. Então você deve evitar, tá? Repetir códigos e colocar propriedades, características que talvez você possa utilizar, mas que talvez você não use. Então sempre revise aí seus códigos, tá bem? Veja que a gente chegou ali no resultado desejado. Você pode colocar, posicionar as imagens. E se você entrar lá no site do Listerine, você vai ver que é basicamente a mesma coisa, no entanto, feita aí de uma forma muito mais elegante, muito mais simples, utilizando muito menos códigos, ok? Então a gente fez aí a nossa seção de destaque, baseado em um projeto real, tá? Você viu ali que existe aí essas características, como todas as outras no site que nós estamos desenvolvendo. Então eu procuro passar para vocês coisas da vida real, são projetos práticos, coisas reais que realmente a gente utiliza aí no dia a dia e existe em grandes sites, pequenos sites também, bem? Então, faça aí bastante testes, principalmente com o display tab, tá? Centralize textos aí, utilizando desta forma. Faça teste também com o Lineage, tá bem? Utilize o Lineage também. Mude aí as posições aí das imagens, dos textos, ok? Então, espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.